Olá, um abraço a todos, um abraço a todas. Com alegria estamos de volta com o nosso Farol Tricolor. Hoje em outro estúdio e também torcendo para o Bahia continuar se dando bem, mudando de mando de campo e tudo mais, não é, Diego? É isso aí. Estamos aqui num espaço diferente, estamos juntos hoje. Normalmente gravamos cada um em um espaço, mas hoje estamos juntos, mas trazendo, como sempre, o pós-jogo de Bahia 1, Jequié 0, lá fora de casa e pela primeira semifinal do Campeonato Baiano. Próximo jogo na Fonte Nova no próximo final de semana. Mas vamos falar tudo sobre esse jogo e projetar aí o que é que vem na sequência complicada, sequência de muitos jogos em pouco espaço de tempo. Vamos ver o que é que o Bahia prepara para a gente aí nas próximas partidas. Vamos tocar nossa venta para iniciar os trabalhos. Vamos lá. Pois é, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor e como de praxe, vamos soltar aqui o botão da inscrição, né, para que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem a notificação para continuar recebendo o nosso conteúdo e também comentem, compartilhem, divulguem o nosso trabalho à vontade, porque isso ajuda muito, muitíssimo, né, pai? É verdade, é verdade. E sempre agradecendo as participações, agradecendo as novas indicações, inclusive de amigos nossos, amigas nossas, que trazem os seus conhecidos, que torcem pelo nosso querido tricolor. Pois é. Eu normalmente, a gente começa com essa questão de falar da tabela, da classificação, mas isso hoje não cabe muito, já que foi uma semifinal, a gente já É, terminou a primeira fase do Campeonato sem dúvida. Baiano. Então, o que eu vou fazer aqui é trazer mais a sequência de jogos do Bahia, já está aí para a galera de casa. Hoje eu nem preciso conferir se está com você, que Isso, você está aqui comigo, isso. mas está aí para a galera de casa e a gente confere aqui a sequência de jogos. Deixa eu só retomar um pouquinho para a gente ver Retorno. que o Bahia teve uma sequência de muitos jogos fora de casa. Essa foi a característica Sim, principal sim, dessa sim, sequência. sim. Ó, vamos voltar aqui, ó, desde o clássico, que o Bahia lamentavelmente fez aquela partida ruim e perdeu. Depois o Motoclube também fora de casa, Juazeirense fora de casa, CRB fora de casa. Teve o espaço aqui contra a Jacuipense em casa, mas teve Ceará fora e Jequié fora. Se a gente tomar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos fora de casa nos últimos sete. E os resultados, queira ou não queira, com alguns percalços, com alguns problemas, mas foram bons, né, pai? Foram bons e vale contar também o que vem depois disso. Agora tem essa puxada forte contra o Caxias. O jogo é terça-feira, lembrando bem para o amigo, para a amiga tricolor, vocês que acompanham o nosso farol, o jogo é terça-feira. Habitualmente é quarta, mas esse jogo do Bahia é terça-feira. Então, depois desse jogo contra o Caxias, já pega o Jiquié aqui em Salvador. E esse espaço de muitos jogos em pouco tempo também já vai mudando. E aí, claro, o esforço tem que ser maior, mais do que nunca agora. Nesse jogo com Caxias, a partir daí, o Bahia tem um espaço maior. Por exemplo, o jogo com Caxias é nessa terça-feira, depois de amanhã. Já Bahia e Jiquié é no sábado. Então a distância fica maior. Depois desse jogo do sábado, o Bahia enfrenta o adversário aqui em Salvador, na Fonte Nova, numa quarta-feira. Depois disso, só no domingo, joga com o Maranhão também aqui. Ou seja, o que foi pedra pode se tornar mais leve a partir de agora. O Bahia que tem que fazer a sua parte. É verdade, esses são, como você destacou, depois da partida contra o Caxias, são três jogos em casa também. É bom falar, sem viagem, Isso, sem esse tipo de problema. Por exemplo, o Maranhão, se fosse lá, seria uma viagem muito longa, mas duríssimo. não é. É. O jogo é aqui. E aí a gente continua na sequência. Pode olhar aí que a gente, baixando um pouquinho de tabela já prevista, tem o último jogo da primeira fase. Tá o escudo errado aí, o Botafogo de lá tem uma estrelinha vermelha, né? Tá com o É. escudo do Botafogo do Rio, mas é o Botafogo da Paraíba. E aí o Bahia tem uma sequência a partir daí, claro que ainda vai ter provavelmente final do estadual, Sim, semifinal, sim. quartas de final da Copa do Nordeste, Isso, mas essa sequência, notadamente ali no início do Campeonato Brasileiro, já deve estar mais tranquila em relação a número de jogos por período, isso. só que a exigência é muito maior, porque começaremos o Campeonato Brasileiro da Série A, que a gente sabe que tem um outro nível, né, técnico, um outro nível de qualidade dos adversários, porque até agora a gente vem enfrentando, como regra, adversários muito mais frágeis do que o Bahia em questão de poder financeiro, questão de qualidade do elenco e tudo mais, né, pai? Perfeito, perfeito. Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão é
a competição é a disputa mais importante do calendário do nosso futebol. Então temos visto, já vamos falar em instantes, mesmo nesse jogo contra o Jequié, que o time reserva não tem um nível próximo ao time titular. Verdade. Eu não digo nem o mesmo nível, porque nenhum time tem o mesmo nível de Lógico. reserva e de titular. Lógico. Mas esse time reserva do Bahia ainda é muito distante do time titular. E para jogar campeonato brasileiro de primeira divisão, tem que ter pelo menos uma aproximação de nível. Ou não ter um desnível tão grande como nós observamos. No primeiro tempo, de Bahia e Jequié, lá no interior, No o Bahia, Valdomirão. no Valdomiro Borges, o Bahia se nivelou ao Jequié. Nada contra o querido Jequié, a querida terra de Jequié, mas nós sabemos o que é o elenco do Jequié, o que é o elenco do Bahia. Quais são os investimentos do Bahia, quais são os investimentos do Jequié. E o próprio investimento em termos de recursos financeiros, que é bem diferente. Então, o primeiro tempo mostrou a limitação dos reservas do Bahia diante de um adversário indiscutivelmente de menor porte. Sem dúvida alguma, Diego. É isso aí. Vamos falar um pouquinho agora da escalação, Bora. né? Como sempre trazemos, com as notas do professor e tudo. Já tem uma foto que foi inclusive coincidente com a nossa, no nosso pré-jogo. Nosso amigo Ian preparou a nossa arte aí de pré-jogo com Cicinho, sabendo que Cicinho muito provavelmente seria utilizado. Conversamos isso aqui também no pré-jogo com o amigo Helder, lá de Recife. Grande Helder. E um abraço para ele, com certeza Outro. vai acompanhar esse vídeo também. Um abraço, Helder. E a gente colocou inclusive a foto de Cicinho, que foi a mesma escolhida. Cicinho é um jogador que vem ganhando assim, presença, né, no Isso. time, minutagem, como se diz, como o Rogério Ceni gosta muito de dizer, nesse time, mas que volta a dizer. Aquilo que a gente conversou também no pré-jogo. Esse time que Rogério está escalando para o Campeonato Baiano é o que ele enxerga como reserva. Ele vai dizer que não, ele vai dizer que não é bem isso, que todo mundo tem seu espaço, que todo mundo tem suas possibilidades. Mas esse, evidentemente, é o time que ele vê hoje como a equipe reserva do Bahia. Aí pode ter quem aí, que a gente olha aqui, o pessoal já de casa já tá vendo. Pode ter quem? Gilberto ainda disputa a posição, mas hoje eu acho que a Arias está melhor. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Gabriel Xavier, a gente defende muito que seja o jogador titular no lugar de Canives. Continuo defendendo. Mas para Rogério ainda é Canives o titular, a gente sabe disso, a gente percebe isso pelas escolhas que ele faz. Né? E uma outra peça aí que tem punch, que tem condição, que tem, a gente sabe, e defende muito também a presença maior dele no time titular é Biel, que não foi bem ontem. Não. Né? Estamos gravando aqui no domingo. Não foi bem. Não foi bem, mas é um jogador que a gente conhece a qualidade dele, as possibilidades que ele traz para o grupo e que tem um punch, uma possibilidade de titular. E também Luciano Juba, que ontem jogou no meio de campo, coisa que a gente fala muito, inclusive fez uma belíssima jogada no primeiro tempo, que quase resulta em gol, e bateu o escanteio que David Duarte, a gente também já falou muito, David Duarte tem muitos problemas, jogador lento, pesado e tudo, mas na bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva, ele pode fazer a diferença, porque tem essa presença, tem esse comando, como é que o pessoal gosta de dizer hoje? Uma imposição, né? Em relação aos adversários com essas bolas alçadas na área, pai. Até porque tem uma estatura privilegiada. Sim, é um jogador mais alto do que os outros do elenco do Bahia. E parece que ele é o jogador mais alto que o Bahia tem em seu elenco, pelo menos entre os titulares. E ele aproveita bem, ele podia ser alto, podia ser desajeitado, podia ser lento, mas ele tem tido um aproveitamento muito bom. Louvemos também a primorosa cobrança de escanteio. Alguém pode dizer, pô, lá vem Fernando com essa conversa. Não. Tem gente que bate escanteio parecendo que é um tiro de meta, dá uma bicuda para lá, a bola atravessa na lateral. Ou bate aquela bola no primeiro pau, baixinha, que o zagueiro corta imediatamente. Que o cara da defesa ainda sai sorrindo e já sai armando com o outro. Se for aquele cara cobrando escanteio, pode ficar ali no bico da grande área que eu vou sair dando risada e te dou um passe. Tem isso também. Então, importante, sem dúvida importante, Juba mostrando a sua importância, que para mim não é novidade nenhuma. Lógico. Não é? Para mim não é novidade nenhuma. Desde que eu falo sobre Luciano Juba no Bahia, eu digo, é preciso dar mais força, mais liberdade, deixar Juba mais à vontade no jogo. Faça isso que vai dando certo.
Mas vamos nós. Beleza. Deixa eu fazer só aquela sequência que a gente tem feito de descrição Perfeito. das opções de Rogério, né? A gente Faça. vai falar um a um dos jogadores. Vamos falar primeiro da escalação, na Faça verdade. melhor, né? E depois a gente Isso. fala um pouquinho do desenrolar Faça do assim. jogo e você entra depois com as notas Faça do professor. Faça assim. O Rogério, então, como os amigos e amigas de casa já podem ver aí, entrou com Adriel, Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte e Cicinho como lateral esquerdo. Havia até uma dúvida de como é que Luciano Juba seria posicionado, já que muitas vezes Rogério lança essa escalação aí, o jogador joga... O Luciano Juba podia ser o lateral esquerdo e Cicinho como meia, como ele chegou a colocar como volante no fim do jogo passado. Sim. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi, não. Cicinho jogou como lateral esquerdo, Rezende jogou principalmente como volante, coisa que não vinha acontecendo. Rezende estava jogando muito ali como zagueiro pela esquerda, mas ontem jogou mais como volante, com Iago Felipe mais pelo lado direito, Juba ali mais pelo lado esquerdo, fazendo essa trinca do meio de campo, e mais à frente, Biel mais pela esquerda, Rafael Ratão mais pela direita, e Oscar Estupinhan como centroavante, o técnico Rogério Ceni. Vamos falar um pouquinho agora sim, depois de ter feito o Bahia de 1 a 11, no caso de 23 a 29, pelas numerações. Vamos falar um pouquinho da dinâmica do jogo. Rogério, como meu pai falou bem, o primeiro tempo foi um primeiro tempo em que o Jequié assustou. O Jequié teve oportunidades reais de fazer o gol, obrigou o goleiro Adriel a 2 defesas importantes, apesar de terem sido ali em cima dele, né? As finalizações não foram muito boas, mas foram intervenções importantes de Adriel. E ele estava bem posicionado. Bem posicionado, sem dúvida. Mas foram, mais uma vez, aquelas esticadas, né, de contra-ataque também, de lançamento longo, que o Bahia tem aquele problema que a gente já destaca muitas vezes aqui. Problema de cobertura, a gente fala muito disso. Mas o Bahia, é bom de que se diga, também criou. Ratão teve uma boa chance. Luciano Juba teve uma excelente oportunidade, né? O cruzamento começou com o Gilberto, até pelo lado direito, ele cruzou, atravessou a área, Luciano Juba chegou, driblou, passou por 2 zagueiros, driblou o goleiro, tocou, e o defensor lá, inclusive o que saiu com a lesão, lamentavelmente, ele melhor, desejamos, é lógico, pronta a recuperação para ele, que é uma área muito sensível do corpo humano, né? A coluna vertebral. Ainda mais ele saiu com a lesão. Do esporte. Nossa, pro equilíbrio, é uma dor muito grande. Esperamos que ele se recupere o quanto antes. Mas aí veio esse lance que ele salvo engano, foi ele próprio que salvou quase em cima da linha essa chance de Luciano Juba. Agora, no segundo tempo... O lance de Luciano Juba, permita-me, Diego. Claro. O lance de Luciano Juba foi um lance tão primoroso que parecia que ele ia sair para comemorar. Ele toca assim com tanta consciência. Tocou leve. Tocou leve. Foi leve. Eu achei que foi leve até demais. Mas foi tão consciente que ele limpou disso. Agora é lá dentro. Vou sair para comemorar. Romário contra a Suécia em 94. Bem lembrado. Driblou Ravelli, deu aquele toquinho. Mantendo e o cara a distância regulamentar de quem é Romário. Lógico. Romário, de quem é Luciano Juba. Mas no toque, na jogada, bem lembrado. Mas siga. Pronto. E aí, no segundo tempo, o Rogério chamou a cavalaria, né? Chamou, assim, jogadores que são titulares para reforçar o time e buscar o resultado. Sim. Ele colocou logo no intervalo, ele sacou Iago Felipe Rezende por Jean Lucas e Caio Alexandre. Iago Felipe saiu contundido e já foi com gelo na perna, na coxa. Vamos ver, a gente não sabe ainda a extensão do problema. Mas sentiu. Mas ele aproveitou para colocar essa dupla aí, que é uma dupla que o Bahia conta muito com ela para dar ritmo ao seu estilo de jogo, para dar... Né, como se fosse um comando ali no meio de campo para o Bahia sair tocando, sair com esse estilo, tal estilo do Grupo City. Certamente tem muito a participação desses 2 jogadores que foram contratações estratégicas para essa temporada. Mas logo depois também ele chama Everaldo, que é um jogador que ele, assim, entre Everaldo e Estupinhan, hoje o titular sem dúvida é Everaldo, o reserva é Estupinhan. Então já aos 12 minutos ele colocou Everaldo no jogo. E aí Everaldo teve, inclusive, fez uma boa finalização, participou, ainda acho que sai muito da área, aquilo que meu pai fala muitas vezes. Sai demais da área nesse esquema de Rogério Ceni, mas Everaldo entrou, e a outra substituição que ele fez foi 10 minutos depois, ou seja, quando a gente coloca ali o Bahia aos 22 minutos da segunda etapa, o Bahia já tinha mexido 4 vezes, ou seja, o Bahia realmente, aí colocou Ademir no lugar de Biel não vinha bem no jogo, ele colocou Ademir, e assim, Ademir também não teve grande destaque, mas deu aquele refresco, né? Aquele ânimo novo à equipe do Bahia. E o Bahia pressionou no segundo tempo, o Bahia criou oportunidades no segundo tempo, muitas, mas diga, você ia comentar antes de eu falar pro gol. A saída de Biel
foi porque Biel tentou algumas vezes a sua melhor jogada e não deu certo. Biel tentou, ensaiou aquela que ele joga, ele está na esquerda, ele joga um pouquinho para o lado direito para cavar do outro lado e o Beck tirava. Ele tentou mais uma vez, tirou o próprio Biel, botou a mão na cabeça umas vezes. Eu acho Sim. que o Rogério Ceni disse: olha, o jogo está difícil para a gente, estou sentindo que não está dando para Biel. Sim. Eu vou com o Ademir, aquele que eu elogio tanto lá, ele. Sim. Vou com o Ademir. Foi bem por isso. Quando a última que Biel errou, logo depois que ele errou, ele já mandou Ademir aquecer e se preparar para entrar no jogo. Mas siga. É isso, trouxe Ademir para o jogo, como eu disse ali, pelos 22, mas o Bahia martelou, teve oportunidades, e aí numa sequência, né, foi uma sequência que começou com a jogada ali do lado esquerdo, que Tassiano complementou para a defesa do goleiro, ali meio que no susto, com o pé, e o jogador colocou para escanteio de qualquer jeito, e nesse escanteio, aos 43 do segundo tempo, muito bem cobrado, como meu pai falou, por Luciano Juba, David Duarte e Gabriel Xavier estavam na bola, os dois. O jogador marcou mais ali de perto o Gabriel Xavier, até pediu falta, que não houve. De jeito algum. Né? E David Duarte cabeceou firme, né? Meio que no contrapé do goleiro ali, no canto de onde ele saiu para acompanhar a jogada, para fazer 1-0, que seria o resultado final da partida. Mas assim, eu lembro que no segundo tempo, o Jequié teve uma jogada de perigo, também no lançamento longo, um chute que acabou não levando muito perigo, mas poderia ter sido perigoso. Mas fora isso, o Bahia controlou muito bem o jogo no segundo tempo e teve chances para fazer o resultado antes, resultado que só veio, como falamos, aos 43, pai. Perfeito. Foi tudo isso acontecendo depois que Rogério Ceni colocou em campo o que tinha de melhor. Sim. Sem dúvida alguma. Sim. Claro que Cuesta é o melhor ali ao lado de Xavier, Gabriel Xavier na zaga, mas ele não pôs o Cuesta. Claro que Marcos Felipe é o goleiro titular do Bahia. Não tenha dúvida que sim. Mas depois que o Rogério Ceni botou o que o Bahia tem de melhor, o time ficou melhor. Ganhou e podia ter feito uma diferença maior. Antes do gol, a partir da cobrança de escanteio, muito bem feita pelo Luciano Juba, o gol de cabeça do David Duarte, Tassiano teve uma chance de ouro. E ele tem esse lado. Às vezes essa bola chega na boa para ele toca fraco. Dá uma bomba pro gol mesmo. Dá uma bomba pro gol que não tem quem corte aquela. Ele tocou muito fraquinho. Claro que ele não é um especialista naquele tipo de jogada, daquela posição. Sim. Mas valeu. Pois é, valeu e assim terminou. E o Bahia, uma coisa importante, né? O Bahia manteve a vantagem. Isso. Né, de decidir em casa. O Bahia teve um saldo superior ao rival na primeira fase, a vitória. E chegou com essa vantagem que foi mantida. Porque se o Bahia tivesse empatado ontem e o adversário vencer o seu jogo, hoje contra o Barcelona de Ilhéus, a gente está gravando, lembro, no domingo, e aí o Bahia poderia perder essa vantagem de decidir o campeonato em casa, que é uma vantagem relativa. É sempre uma vantagem relativa, sim. Né? Mas, queira ou não queira, é uma vantagem que tem a ver com a melhor campanha que o Bahia parece que sustentará. Tudo indica que, se não acredito que o Bahia vai ter outro resultado que não os 3 pontos, que não o triunfo contra o Jequié aqui na Fonte Nova. Vamos para as notas do professor, então? Vamos lá. Começando, então, por Adriel, pai. Teve bem no jogo, como disse Diego, o adversário de ontem, o Jequié, jogando em casa, chegou ao ataque a partir daquelas falhas já conhecidas de marcação, e o Adriel não fez a grande defesa do jogo, mas fez defesas importantes por conta do seu bom posicionamento. Dou a nota 7 para o Adriel. Eu acho que está de bom tamanho também. Não foi muito exigido, mas não, foi exigido, né? Quando foi exigido, deu conta. Exatamente. Perfeito. Como eu penso. Adriel com a nota 7, eu acho que está de bom tamanho, sim. Vamos então para a lateral direita. Gilberto. Achou o que de Gilberto? Muito abaixo da expectativa. Gilberto realmente, como digo sempre, começou bem o ano, impressionou bem, com disposição, com explosão no bom sentido, explosão da vibração, a empolgação de quem ocupa uma posição importante como ala, como lateral, ala como se chama mais hoje, e na função é bem caracterizada. Então eu vou dar ele uma nota 6, eu ia dar 5, mas por conta daquele lance que ele fez o cruzamento, sim, que quase Juba faz o gol, ele vai ganhar mais um ponto. 6 para Gilberto. Eu acho que tá bom. Eu acho que mais uma vez é uma partida onde Gilberto poderia se sobressair. Aquilo que a gente está falando de oportunidade. Já que o Rogério está variando o time, que tá dando oportunidade a mais jogadores para terem a titularidade, esses jogadores que estão disputando posição ali podem aproveitar para se sobressair e ganhar espaço nessa disputa. Perfeito. E não, Gilberto, na minha visão e na sua, creio que também continua não fez isso. Aproveitar. Na esquerda, Cicinho, pai.
Bem, Cicinho. Bem, Cicinho. Eu sou pelo justo, não esperava. Achava que tinha sido uma furada a contratação dele, mas está se mostrando uma coisa, está trazendo um aspecto importante. Ele é voluntarioso. Sim, O Bahia sempre teve jogadores importantes, com muita vontade de jogar, com muita vontade de participar do jogo. Então, Cicinho tem se mostrado jogador. E o Bahia precisa muito de jogador. Destaque para isso, estava contundido, sentiu a coxa, compôs, porque o Bahia já tinha feito todas as substituições depois que ele sentiu a contusão, continuou no jogo e mesmo antes da contusão teve boas participações, interessantíssimas participações pelo lado esquerdo. Eu dou uma nota 7 para o Cicinho. acho que tá de bom tamanho também. Realmente, Rogério tem esse mérito de ter meio que Isso, recuperado o Cicinho, né? reabilitado. Pelo menos para o primeiro semestre, para as competições regionais, ele está se mostrando uma peça útil no elenco, coisa que eu tenho sérias dúvidas se vai acontecer no Campeonato Brasileiro, mas o fato é que Rogério não recebeu jogadores ali para a lateral esquerda e está procurando as soluções, e a solução que ele É. vislumbrou tem dado conta do recado, assim vejo, e acho que o 7 está de bom tamanho. Se Gilberto tivesse mostrado até então o que Cicinho vem mostrando ultimamente, de participação, de vibração, de estar vivíssimo do jogo, ligado na partida, Gilberto poderia ter um outro tipo de situação favorável para o Campeonato Brasileiro. Pelo que está mostrando até agora, está perdendo a posição para o Arias. Perfeito. E a zaga? Gabriel Xavier e David Duarte. Boa zaga, boa zaga. O Bahia não teve maiores problemas pelo miolo. Eu dou uma nota 7 para o Gabriel Xavier e vou dar 8 para o David Duarte, 3 pontos aí, por conta de uma cabeçada muito bem feita. Aí tem torcedor que diz assim, mas o Bahia está fazendo gol com jogador de defesa. Pô, né, meu amigo Maurício? Sim, mas jogador de defesa também faz gol, também É conta. lógico. Então foi uma jogada de ataque em que o jogador de defesa aproveitou. Dou a nota 8 para David Duarte ontem. Uma homenagem pelo gol, concordo. Claro. Acho que tá de bom tamanho sim. Rezende, pai. Meio de campo agora. Não acrescentou muito, mas também não comprometeu. 6 para Rezende. Também vou de 6 para Rezende. Acho que tá de bom tamanho. Algumas jogadas normais ali, mas de quem é do setor, de quem conhece a posição, que colaborou, mas 6 está de bom tamanho. E Iago Felipe? Vinha bem. No começo do jogo, ele estava chamando a responsabilidade, caiu mais para o lado esquerdo, tentou fazer bons lançamentos, chegou conversando, chegou gritando. Eu dou. Não terminou o jogo porque se contundiu, mas eu dou a nota 6 também para ele. Também fico com a nota 6 para Iago Felipe. E aí a surpresa da escalação foi uma escalação que a gente não tinha projetado, né? No pré-jogo, a única, né? Todos os outros a gente conversou bem sobre o time estar dessa forma. Mas Luciano Juba, no meio-campo, foi uma escalação um tanto surpreendente. O que é que você achou de Luciano Juba? Eu gostei. Luciano Juba é o único jogador do Bahia que tem sido testado em posições diferentes. Na defesa, no meio de campo e no ataque. Sim. Não é? Provou bem ontem, eu gostei da participação dele. O gol do Bahia, em muito se deve a ele. Com certeza. É aquela velha situação que o jogador faz o gol e vem engraxar a chuteira do outro como em sinal de agradecimento. Aquilo eu acho bonito. Eu dou nota 8 pro Juba. Também assim como o David Duarte, a gente subiu a nota dele para 8 por conta da participação decisiva. O lance tem que ser dividido com a excelente cobrança de escanteio. Foi a minha visão. De Luciano Juba e vamos com ele. Vamos com 8 para ele. 8 para ele. Biel. Não esteve bem. Voluntarioso, tentou fazer a jogada dele mais de uma vez, mas não esteve bem. Nota 5 para o Biel, pelo esforço, pelo interesse, pela vibração. Eu não posso ser diferente e pelas tentativas. Se não fosse a vontade que ele tem de jogo, ele leva um 4. Mas vou dar um 5 pelo esforço, pela dedicação. Acho que é por aí mesmo. Rafael Ratão, mais uma vez no time. Não esteve bem. 4 para Rafael Ratão. Eu subo para 5, talvez pelo mesmo motivo de Biel, né? Ele tentou algumas finalizações, mas sem tanto perigo no primeiro tempo, mas por ser um jogador participativo, ter brigado bastante ali pelo lado direito do campo, eu vou subir só um pouquinho o Rafael Ratão para nota 5. E Oscar Estupinhan? 3, o pior do time. Mostrando que se há torcedores do Bahia, e há muitos que não gostam do futebol do Everaldo no time do Bahia, arranje melhor do que Everaldo. E não fiquem só em cima de Everaldo. Arranje não torcedor.
Sim. os do Bahia, os que contratam, o seu Santoro da vida aí, arranja alguma coisa melhor do que o Everaldo, porque está provado. Se não for Everaldo, vai ser quem ali? Só se jogar sem centroavante. Se chegar, vale tudo. Sim. Por isso que eu dizia antes que valia a pena contratar o Gilberto, atacante que passou por aqui. Não, que não. Para mim, cabia. É como eu disse, rico, e o nosso amigo gostou, tem 4 carros na garagem. Cunhado como eu, tem um cheio de gambiarra ali para o carro poder andar. Mas rico tem 4 carros na garagem, 2 na frente de casa. Então, não custava nada. O Bahia não ia ficar quebrado se trouxesse o Gilberto, até pela identificação, até pela torcida gostar mais. Aí Gilberto disputasse a posição com o Everaldo. Mas Estupinhã, o Oscar, aqui para nós, não leva essa estatueta nem... A não ser para esse jogo e para o que mostrou até agora, muito pouco. Pode ser que surpreenda mais adiante. Eu estou julgando Lógico. Professor da nota pela prova que o aluno faz. Isso. Ele podia tirar um 10. Não, ele também podia ser piloto de avião. Mas... Poderia. Eu tenho uma coisa que eu gosto nele, que eu tenho percebido, que é a movimentação. Acho que ele é um centroavante que se movimenta muito, tenta participar do jogo. Mas ontem muito abaixo, realmente. E é um daqueles jogadores, do mesmo jeito que eu estou falando dos outros, ele é um jogador que teve mais uma oportunidade de mostrar o seu serviço. Ontem, então? Então, ontem muito. E terminou não dando conta do recado, continua mais como reserva do que como titular. Reserva do reserva. Se Everaldo não puder jogar, que bote o Ratão e depois Tupinhã. A não ser ou Tassiano de centroavante, como ele tem feito às vezes. A não ser que ele dê a grande virada, como parece que Cicinho deu, ao menos de entrega, ao menos de aparecer no jogo, ao menos dizer, eu estou aqui nessa posição e você pode esperar alguma coisa de mim. Coisa que Estupinhã não fez nada ontem. 3 para ele. Pois é. E para encerrarmos, Rogério Ceni. Avalia aí, Rogério, pai. Valeu pelo resultado. Ganhou o jogo. Eu pensei em dar uma nota menor para ele, mas ganhou o jogo. Ganhou 3 pontos. Em partida decisiva, vai ficar com 7, que é muito boa nota para o que o Bahia apresentou no primeiro tempo. Sim. Eu estou me valendo do resultado. O Bahia está numa competição e fase decisiva é mata-mata. É isso. Não se refere ao campeonato todo. O primeiro tempo fraco do Bahia, que eu espero que o Rogério Ceni tenha aprendido uma coisa que eu não estou aqui para ensinar a quem ganha um salário milionário, méritos para ele pela história dele. Muito mais como jogador do que como técnico. Mas espero que ele aprenda que pode fazer rodízio, pode, deve e precisa. Por conta de muitas competições, muitos jogos próximos uns dos outros. Perfeito, concordo. Agora, não pode fazer qualquer tipo de rodízio. Como eu já disse, eu não conheço rodízio de churrascaria com comida estragada. É com comida boa. Então, da mesma maneira, não pode exagerar nisso, não pode exagerar no rodízio para ter indigestão. É o outro lado também. Se está no rodízio bom, você vai exagerar nele, você vai ter indigestão. Então, tem rodízio e rodízio. Tem que ver como é que faz esse rodízio. É isso. Rogério, assim, eu acho que o 7 está de bom tamanho, sim. E que essa escalação modificada realmente vai sofrer no primeiro tempo, mas ele também soube dar um tom no segundo tempo para o time encorpar e conseguir o resultado que já vinha merecendo ao longo do segundo tempo e terminou consumando no finalzinho do jogo. É isso aí, vamos encerrando, né? Isso. Mais um vídeo aqui, um pós-jogo do nosso Farol, pedindo mais uma vez aos amigos e amigas tricolores que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para a gente seguir nesse trabalho com novos conteúdos sempre para vocês, né? Em breve aí, informações sobre o jogo contra o Caxias lá no Sul e também o pós-jogo. Enfim, vamos continuar acompanhando todas as notícias do nosso esquadrão. Até a próxima e bora Bahia! Bora Bahia!